Em entrevista à revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro disse que sofre sabotagens do governo. De acordo com o Bolsonaro, há uma luta pelo poder e as sabotagens vêm de onde nem se imagina. O presidente admitiu que errou ao nomear Ricardo Vélez Rodrigues para a educação sob indicação de Olavo de Carvalho. No entanto, Bolsonaro afirmou que o escritor não tem influência sobre o seu governo. Sobre as investigações contra Flávio Bolsonaro, seu filho, o presidente disse que tem preocupação com o fato de o Ministério Público ter conseguido a quebra aí dos sigilos fiscal e bancário do filho. Entretanto, reconheceu que há dinheiro de funcionários na conta do ex-assessor Fabrício Queiroz. Bolsonaro disse ainda que já deu sinal verde para a privatização dos Correios, mas ela só deve ser realizada após a reforma da Previdência e também a reforma tributária. Além das reformas, uma das bandeiras principais da campanha de Bolsonaro foi o fim da reeleição. Segundo o presidente, se conseguir fazer uma boa reforma política, ele aceita, abro aspas, ir para o sacrifício e não ir às urnas em 2022. Agora sim, vamos lá, Vera Magalhães. Pois é, hoje vai ser um programa meio Bolsonaro disse que, porque tem várias manifestações do presidente Jair Bolsonaro, essa entrevista à Veja, entrevista ao programa de noite do SBT, declarações em solenidades, etc, etc. Então a gente vai discutindo por temas, né? Vamos tentar esmiuçar a cada tema alguma coisa que ele falou, porque falou muita coisa, falou muito achismo, misturou questões de Estado com questões pessoais, misturou questões de Estado com questões religiosas, misturou questões de Estado com messianismo a respeito da própria missão, etc. Então a gente tem que tentar ir colocando cada coisa na sua gaveta e tirar alguma conclusão disso, se é que é possível. Essa entrevista à revista Veja, ela é uma entrevista estranha, né? Porque é nela que o presidente fala dessas tais sabotagens, que a gente não sabe o que seriam, se referindo a pessoas do quadro estável, não é mais, percebe, não se está mais falando dos petistas que eram cargos de confiança, agora inclusive os cargos que são os estatutários, os que prestaram concurso são colocados aí na vala comum dos sabotadores, conspiradores, no MEC, fora do MEC, só que não se diz um caso concreto em que teria acontecido alguma sabotagem, fala sobre as investigações do caso Fabrício Queiroz de uma maneira muito pouco verossímil, não é crível que durante meses, anos, assessores do gabinete depositassem dinheiro na conta do Fabrício Queiroz sem que o chefe do gabinete soubesse desse procedimento, sem que sequer desconfiasse, sem que sequer questionasse o que estava sendo feito ali com esse rachuncho no gabinete. Isso não é crível, ainda mais porque tem movimentações que envolvem o próprio Flávio Bolsonaro, tem movimentações de dinheiro, saque em dinheiro vivo, enfim, tem muita coisa que não autoriza essa versão bastante naive que o presidente tenta vender para o que acontecia no gabinete do filho. E por fim, é também nesta entrevista que o presidente tenta fazer uma troca meio estranha, a redução de cadeiras na Câmara, e em contrapartida ele não se candidataria à reeleição. Pode parecer que ele está aí fazendo um grande altruísmo, mostrando aí um grande desprendimento, mas a gente precisa lembrar o histórico, né? Bolsonaro sempre disse que não se candidataria à reeleição. Não é uma concessão que ele estaria fazendo agora. É algo que ele disse, inclusive durante a campanha, muitas vezes, como forma de se mostrar um político diferente, diferenciado, a nova política, que não estaria disposto a uma nova eleição, que faria um único mandato para consertar o Brasil, etc, etc. O que está mudando é esse discurso. Essa história aí de diminuir o número de cadeiras da Câmara veio como um contrabando para essa mudança de discurso, algo que ele provavelmente não combinou no tal pacto com os outros poderes, né? É um pacto em que você quer se imiscuir, inclusive na composição do outro poder, é um pacto bastante sui generis esse. Então, uma entrevista cheia de achismos, com poucos dados, com poucas propostas, mesmo quando se fala em reforma da Previdência, e aí ela foi um assunto mais presente na entrevista para o Danilo Gentili, de que a gente vai tratar daqui a pouco, então volto a falar sobre isso. Não se tem dados, não se tem metas, se tem ali assuntos jogados ao bel prazer do presidente. Carlos Andreasa, suas primeiras considerações. Sobre a entrevista da Veja,
é muito importante essa questão da sabotagem, né? E, obviamente, acusar sabotagem na estrutura do governo consiste obrigatoriamente em não defini-la, em deixá-la, assim, vagamente colocada, para gerar suspeição. O que é consistente, na prática, com uma reflexão que eu tenho feito aqui sobre a natureza do bolsonarismo. A guerra permanente contra o establishment. Essa guerra se deu com efeito muito bem sucedida eleitoralmente durante a campanha. O Jair Bolsonaro desenvolveu o discurso anti-establishment, anti-sistema e venceu. Venceu com o discurso e venceu, obviamente, o establishment eleitoralmente. Mas essa guerra, essa luta continua, porque isso é o que alimenta a militância e a propriedade mesmo do bolsonarismo. Então, uma vez no poder, a luta continua, companheiro, contra o establishment encravado dentro da máquina pública, que são esses sabotadores, aqueles que estão trabalhando e conspirando contra o governo. As tais corporações aludidas naquele texto lendário que o presidente compartilhou, a concertação que trabalharia para não deixá-lo governar. Nós veremos isso o tempo todo. O governo ficará os 4 anos e os 8 anos, se for o caso de reeleição, lutando contra esse inimigo imaginário, né? Inclusive para justificar eventuais fracassos, e a gente espera que sejam eventuais. E aí tem essa questão da reforma da Previdência. A pergunta é: o que o senhor realmente pensa sobre a reforma da Previdência? Que é uma pergunta maravilhosa, como diria Emílio, porque realmente queremos saber. E aí o presidente diz: a cabeça de um parlamentar era uma coisa. A cabeça de um presidente, agora com acesso aos números, quer dizer, como se os números não tivessem acessíveis quando ele era parlamentar. Agora a cabeça é outra, né? Parlamento não é uma coisa séria. Na Câmara, muitas vezes você tem uma informação de orelhada. É inacreditável, senhor presidente. O senhor ficou 28 anos no parlamento com informação de orelhada. Gabinete cheio, hein? Robusto, cheio de assessor. Estavam lá apenas para gerar memes ou para muni-lo de informações? Porque as informações estavam lá. Por isso, eu sempre fui contra a reforma da Previdência, porque não tinha informação. Certamente, as corporações conspiravam para que o deputado Jair Bolsonaro não tivesse acesso à informação. O que faz a gente mudar? A realidade. Então nós descobrimos agora, aos 30 anos da vida pública de Jair Bolsonaro, que ele encontrou a realidade. Nunca é tarde. Amém. Alexandre Borges, você agora. Bom, especialmente em relação à entrevista do presidente à revista Veja, o que é bom é muito bom e o que não é bom não é nada bom. Onde ele acerta e merece todo o elogio é quando ele fala em privatizações, em privatizar o Correio, o que seria um choque de capitalismo, um choque liberal para o país, e o Brasil precisa de mais disso, né? Nós estamos em péssimas colocações nos rankings de liberdade econômica, especificamente no ranking da Heritage Foundation. Nós estamos em número 150 de 180 países, estamos lá embaixo. É um país desse tamanho, um país com muito potencial. O brasileiro tem espírito empreendedor. Você conversa com o brasileiro e pergunta o que ele quer fazer, todo mundo diz: eu quero abrir meu próprio negócio, enfim. Então as pessoas gostam, a quantidade de CNPJs do país é enorme. Então o brasileiro gosta de empreender. Existe um espírito que eu acho que é até subestimado por muita gente. Eu acho muito injusto com o brasileiro quando diz que o brasileiro gosta de Estado. Eu acho uma injustiça. De qualquer jeito, o presidente parece estar, é uma convicção que ele está chegando agora ao passar dos 60 anos de idade, quer dizer, não é uma convicção que ele tinha ao longo da sua carreira política, mas a gente vê que está sendo construído. Então agora, quando ele fala em privatizações, privatizar Correio, diminuir o tamanho do Estado, fazer reforma tributária, que bom, antes tarde do que nunca, que bom agora que ele está sentado lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, que há, pelo menos na intenção, no coração ou na vontade expressa, uma vontade de tornar o Brasil um país um pouco mais livre economicamente. Ótimo. Agora, aonde que a coisa complica? Complica quando ele vem de novo. E aí, não estou querendo pegar no pé dessa entrevista específica, isso é um padrão. Ele é recorrente nos palanques, é recorrente nas entrevistas, quando ele, basicamente, eu vou resumir, ele diz que está cumprindo uma missão de Deus, como se fosse um sacrifício pessoal, e que quem não está com ele não é patriota, está contra o Brasil. Isso é muito complicado.
Se ele tivesse falado isso uma vez só, vá lá, mas ele fala sempre. Ele pode modular essa frase de maneiras e essas ideias de maneiras diferentes, dependendo do público, dependendo do dia, dependendo do humor dele, mas essa ideia parece permear uma quantidade enorme de declarações dele, onde ele está cumprindo uma missão de Deus, né? Não, que é algo que vai além do mandato dado por 57 milhões de eleitores, e também aonde ele encontra algum tipo de barreira ou dificuldade para avançar o que ele tem na cabeça, ele estaria sofrendo uma sabotagem, que é a palavra dele, tá? Então, aspas, sabotagem de pessoas antipatrióticas que não gostam do Brasil, que não querem o bem do Brasil. Isso é bem complicado. Então, e também lembra um problema que é você estar nesse regime presidencialista imperial que a gente vive, que é esse Frankenstein, que não é nem um parlamentarismo republicano, nem uma monarquia. Na monarquia, sim, você tem até uma dimensão metafísica do sistema, você pode imaginar que existe até algo que vai além propriamente do que um voto e aquilo dá o mandato e dá a legitimidade do mandato. É um mandato que vem de tradição, de sangue, de história, de família e até eventualmente de Deus. Ou então no outro extremo você tem as repúblicas parlamentares, onde os gabinetes são administrativos, não faz uma maioria, o gabinete cai, tem nova eleição. É o que vai acontecer agora em Israel. A gente ficou sabendo essa semana, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, ele não conseguiu formar um governo de maioria, vai ter eleição de novo em Israel. Então, muito cuidado, o presidente precisa ficar realmente muito atento para não cair nessa conversa, talvez soprada por pessoas próximas dele, de que ele tem uma missão divina. Ele é o presidente da República eleito e tem que trabalhar como presidente. Vamos lá.